Então, Anderson, deixa eu te apresentar aqui. Estamos no segundo dia em comemoração à Semana da Pessoa Idosa, né? Hoje a gente está conversando com o meu amigo e esse excelente profissional, que é o Anderson Acioli, que é geriatra, e a gente vai bater um papo sobre algumas das perspectivas, né, da vida idosa. E eu me sinto muito honrado em contar com você aqui, meu amigo. Eu gostaria de não me alongar tanto, em rasgar tanta seda para você, um cara que é muito competente, um cara muito humano. Eu fico realmente muito feliz em contar contigo aqui. E se apresente para as pessoas que estão vendo aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo para essa conversa. Eu queria agradecer, Péricles, a você pelo convite. Também me sinto muito honrado, né? Assim, faz tempo que a gente não convive, né? E a gente estava lembrando aí, talvez 2012, 2013. E aí, fico feliz, né? Assim, eu na época já falava, né, sobre o meu estudo da geriatria e acabei concretizando. Eu sou geriatra e acabei também fazendo formação na área de cuidados paliativos. Então eu atuo atualmente nas duas áreas e é isso, assim. Eu acho que foi muito interessante até ah, esse debate, né, associado à pessoa idosa, que no final das contas foi uma parcela da população brasileira, né, para uma população mundial Uhum. que não só sofreu, como vem sofrendo muito diante das dificuldades aí da pandemia, né? Então, é sempre muito bom a gente poder sensibilizar as pessoas sobre essas questões relacionadas ao envelhecimento. Uhum. Maravilha. E eu queria começar, Anderson, justamente por esse ponto, né, que eu acho que tá muito arraigado lá no senso comum que a ideia de que a gente envelhece, né, parece que começa quando a gente completa ali 60, 65 anos, que a lei diz, opa, beleza, você já pode ter a carteirinha do idoso, né, você já pode desfrutar dessa, né, dessa nova dimensão da vida. E eu queria, né, começar a conversar com você por esse viés aqui, né, de entender que o corpo humano, né, que ele envelhece, que é um processo natural, e eu queria saber da tua perspectiva, né, como médico, como geriatra, como é que você começa a perceber, né, essa ideia de que o corpo envelhece, que a vida se apresenta né, com essa regra, né, para as pessoas. Na verdade, a gente ouve muito dos nossos pais, né, dos nossos avós, uma frase que em termos técnicos faz todo sentido, que é você começa a envelhecer quando nasce, né? E de fato ela traz um sentido muito interessante quando a gente vai entender o que é que a geriatria se apropria, né? A gerontologia de uma forma geral. Na verdade, essa afirmação é tão verdadeira por quê? Porque com o passar do tempo, o que é que acontece? Se você faz bom uso do seu corpo, se você tem um autocuidado ao longo da sua vida, né? Não só do seu corpo físico, mas também da sua psicologia, da sua mente, né? Você está cuidando aí da sua saúde, tanto física quanto mental, quanto espiritual, né? A gente compreende e percebe, né, nitidamente, que são pessoas que vão envelhecer de uma forma mais saudável, que vão envelhecer de uma forma mais, como a gente costuma utilizar no meio geriátrico, de uma forma mais ativa, né? Já entendendo o aspecto aí da funcionalidade. Uhum. Então, não, não, não se separa, na verdade, né? Essa ideia de que você faz 60 anos, pum, envelheceu, né? De um dia para a noite, eu tenho 59 ontem, fiz 60 hoje eu estou velho, hoje eu virei velho. Na verdade, esse conceito ele é relacionado, né, assim, popularmente ao conceito legal do que é ser idoso, ou seja,
quais são os direitos atrelados à pessoa idosa. Os direitos, eles são atrelados especificamente à funcionalidade que você apresenta quando se torna idoso. E no Brasil, considera-se que a partir de 60 anos você pode angariar esses direitos, tá certo? Uhum. Mas, obviamente, que existem que o envelhecimento, por conta justamente de ser a consequência de uma vida, né, de um histórico de saúde, ele é muito heterogêneo. Então, existem pessoas com 60 anos, né, muito mais saudáveis do que pessoas com 40. Né? Isso é algo extremamente frequente. E Uhum. também, de outro aspecto, pessoas com 60 anos também com condições de vida muito mais difíceis do que pessoas com 75 ou até mesmo de 80 anos. Então, o processo, ele na verdade é muito heterogêneo. O geriatra, ele lida com uma população bastante heterogênea, né? Então, envelhecer é consequência. A gente precisa ter esse pensamento ao longo da vida. Eu preciso colher, eu preciso plantar, né, na verdade, bons frutos durante a minha vida. O autocuidado, o cuidado com o meu corpo, com a atividade física, com a minha alimentação, que deve ser da melhor forma possível, com o meu sono, com os meus hábitos de trabalho, com os meus hábitos de lazer, né? Manter esse corpo e essa saúde física em equilíbrio. Da mesma forma, do ponto de vista mental, quando você lida com prazeres, com disciplina, né? Quando você lida com o trabalho e se reverberando para o cunho espiritual, quando você cuida da sua espiritualidade, quando você pratica, quando você a vive, né? É muito estudado a influência da espiritualidade, inclusive na saúde dos idosos, né? Quando você tem esse panorama ao longo da vida, você envelhece bem. Você não se torna da noite para o dia velho, né? Você vai envelhecendo, obviamente, porque o tempo ele faz com que se acumulem certas dificuldades celulares, isso repercute nos órgãos e repercute nos sistemas. E aí, ao longo do tempo, a gente vai angariando realmente essas dificuldades. Mas a coisa mais importante, né, a reflexão mais importante está relacionada ao uso do seu corpo, ao uso da sua vida, que deve ser de qualidade, de equilíbrio, né? Com boas escolhas, bons costumes, né? E que, obviamente, a gente vai conseguir angariar isso aí quando a gente acaba chegando aos 60 anos e aí por diante. Uhum. Cara, é muito interessante essa ideia, né? Porque eu acho que dá uma outra perspectiva, dá um outro tom, né, para as pessoas de entender quando é que esse fenômeno, né, do envelhecimento, né, que é totalmente ligado, né, com essa magnitude que é inexorável na nossa existência, que é o tempo, a passagem do tempo, né, que é um marcador muito importante para a gente. Se a Sim. gente entende que isso é uma coisa que acontece, né, lá no comecinho da nossa vida, né, uma semente que a gente está plantando, eu gosto muito de pensar na ideia do envelhecer como uma poupança, né? Isso que você falou é uma coisa bem interessante. Você vai fazendo pequenas escolhas no seu dia. É quanto tempo você passa sentado, é o que você vai comer hoje na terça-feira, no final de semana, é uma relação que você vai abdicar que talvez já não te traz um fruto positivo, é investir numa nova Isso, relação, né, que vai fazendo com que você isso. aumente e maximize a tua experiência de vida e né, vai contribuindo para essa caixinha, para essa poupança do seu Para esse eu futuro. investimento. Exato, para esse investimento, né, moderado, ponderado e a longo prazo. Né? Eu acho que isso é uma dimensão que dá para as pessoas começarem a tratar que, né, o tempo de agir, pensando na velhice, né, na terceira idade,
no tempo idoso é hoje, né? Independente se quem está assistindo a gente aqui tem 15 anos, tem seus 30 anos, tem seus 55 anos, né? O tempo para pensar nisso, né? Para colocar essa poupança à sua disposição é hoje. É agora, É exatamente. muito legal. E isso, verdade, Pericles, e assim, sua consideração é tão pertinente que me faz lembrar de uma coisa, de uma pergunta muito frequente que nos fazem, né? Quando procurar o geriatra? Ótimo. Já estava Né? aqui, porque já adiantou essa pergunta. É algo completamente, ela é tão próxima e tão sinérgica que se você compreende esse entendimento do envelhecer como algo progressivo, né, como algo de fato que vai ocorrendo ao longo da nossa vida, a gente entende que o autocuidado ele é para toda a nossa vida. E aí o interessante é você pensar que o geriatra é o especialista que lida com aquilo que foi acumulado durante a vida, né? O que é que se lida no final das contas com o acúmulo dessas situações, com o envelhecimento acumulado, né? Muitas pessoas chegam e dizem: eu ouvi dizer que tem que procurar o geriatra a partir dos 30 anos, tem que procurar o geriatra a partir dos 40, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, se você faz o acompanhamento adequado com o seu médico, clínico, ou mesmo um especialista, que lhe acompanhem ao longo da vida e que você mantenha os seus cuidados, né, o seu autocuidado, você está envelhecendo da melhor forma possível. Onde é que o geriatra ele entra com muita atuação, com muita, vamos dizer assim, com muita propriedade, né? Claro que o geriatra ele pode acompanhar essas pessoas, né? Isso não é um impeditivo de forma nenhuma. Né? O Uhum. geriatra normalmente tem uma formação clínica e que esse pensamento é um pensamento que vai, obviamente, percorrendo o acompanhamento dessas pessoas. Mas quando é que o geriatra ele realmente ele tem propriedade? Quando esse acúmulo que se dá, né, do envelhecimento ele ultrapassa, certo, as barreiras das especialidades. Como assim? Quando você tem um, um idoso jovem ou um idoso mais idoso, né, muito idoso, quando ele precisa ir para vários médicos, vai para o cardio, vai Hum. para o endócrino, vai para o reumato, vai para o ortopedista, vai para o neuro, vai para isso, vai para aquilo. Cada um passa um remédio, cada um passa um exame. A gestão dessa saúde ela fica muito desintegrada, Uhum. certo? Essa gestão ela fica muito comprometida, porque invariavelmente por mais que exista obviamente o esforço da família e o esforço dos profissionais, muitos médicos e muitos profissionais de áreas diferentes atuando ao mesmo tempo acabam por gerar maiores dificuldades para o idoso, porque medicações que interagem, exames que são importantes para um, não são importantes para outro, e aí acaba fazendo vários exames, e aí acaba atrapalhando tudo. Então, Uhum. nesse momento, a gestão do cuidado do idoso, quando ela é muito desintegrada, o geriatra ele entra nesse momento para integrar o cuidado, para saber que em determinado momento eu preciso do endócrino, em determinado momento eu preciso do cardio, em determinado momento eu preciso do neuro, né? Então, mas ele vai, vamos dizer assim, gerenciar essas decisões e esses pareceres, vamos dizer assim. Então, Uhum. nisso sim, né? Isso realmente é algo muito do campo da gerontologia e da geriatria, quando você precisa organizar o cuidado do idoso, né? Uhum. Porque se aquele indivíduo já vem tendo um bom cuidado ao longo da vida,
ou seja, vem envelhecendo bem, ele vai precisar do geriatra, né? Assim, de fato e de direito, ele vai precisar do geriatra num momento talvez não tão desorganizado assim, né? Uhum. Ele vai precisar Sim, do geriatra mais para frente, quando ele de repente precisar ter muitos especialistas, né? perfeito. Eu tô conseguindo entender perfeitamente e claramente, Anderson, isso que você está falando. E lançando mão dessa analogia que a gente fez aqui no começo da conversa, né? Eu imagino que, então, você, né? Eu acho que isso ficou claríssimo para mim aqui. Você vai ser o profissional, né, que vai analisar essa poupança que essa pessoa fez ao longo do tempo, né? Quais foram Isso, os investimentos que ela fez, físicos, isso. emocionais, cognitivos, sociais, e ok, senhor, minha senhora, vamos analisar como é que está essa poupança hoje, né? Em vez de você estar aí correndo de um banco para Isso. outro, fazendo isso, você vai lá no geriatra para ele fazer essa gestão para as pessoas, né? Acho que isso é um fantástico, fantástico. Isso ficou claríssimo para mim aqui. Espero que tenha ajudado quem está assistindo a gente aqui a entender em que momento e qual a dimensão que o geriatra vai entrar na vida das pessoas, né? Eu adorei essa analogia sua da poupança, né? Você pode, se a gente fizer analogia mesmo, você pode analisar assim: o geriatra é um analista econômico, né? O idoso, se ele tiver muitas poupanças, Isso. ele precisa analisar essas poupanças para saber onde você vai precisar organizar melhor, né? E aí ele Perfeito. precisa ir cada vez mais integrando. É Uhum. exatamente isso. Muito bom, Muito ficou bom. claríssimo para mim, Anderson. Maravilha. Deixa eu passar então para outro ponto aqui, né? Que foi esse aqui um do. A gente só pincelou essa coisa, né? Desses novos desafios da vida idosa, né? Que se apresenta agora, né, no século XXI e nós estamos aqui gravando esse vídeo aqui no dia 22 de setembro de 2020, né? Futuras gerações, você que viu esse vídeo no ano, né, de lançamento aqui, está reassistindo esse vídeo há 20 anos. É o famoso ano da pandemia, é o famoso ano da Pois é, pandemia, do Covid-19, que pois isso, é. né, colocou uma regra nova para a gente, né, viver e conviver, né, com essa regra nova aqui. E eu queria saber, Anderson, de você, quais são esses desafios que o idoso no século XXI, no ano da pandemia, começa a enfrentar, né? É verdade. São desafios muito, muito grandes, né, Péricles? A gente, é, a gente precisa compreender um conceito muito importante. O formato como a nossa vida se organiza, na verdade, esse formato ele não é estático, né? Ele é dinâmico. Então, assim, pensando no que a gente conversou anteriormente, na poupança que eu vou realizar, e aí puxando a ideia da poupança mental, eu preciso acompanhar ao longo da minha vida, eu preciso acompanhar as atualizações de vida, né? Que para todos nós é algo muito desafiador, né? É muito difícil a gente, ao longo do tempo, a gente conseguir acompanhar todas as mudanças que vão se dando, e ainda mais quando a gente vive agora, né, depois da revolução da internet, a era da informação. A era da informação fez com que as coisas mudassem de forma muito rápida. As coisas Uhum. acontecem de forma instantânea. Então, acompanhar as mudanças que vêm acontecendo ao longo do mundo, né, ao longo das situações, são realmente acaba concretizando numa situação muito difícil para o idoso acompanhar isso, né? Nós estamos diante de uma revolução tecnológica. A gente hoje, né? A pandemia ela veio, na verdade, né? Muitos analistas eles acabam gerando essa conclusão que a pandemia veio trazer o século XXI para nós.
né? Nós agora realmente entramos no século XXI. Nós vivemos 2 décadas, o que é normal, né? 2 décadas de muita coisa que a gente aprendeu no final do século XX. Uhum. E agora a pandemia acelerou toda essa transformação. Então o idoso ele tem essa dificuldade de se adaptar, porque o formato de vida dele está organizado de outra forma, na grande maioria das vezes, né? Eu não sei se as pessoas e você repararam, tem um comercial muito interessante, que eu não vou lembrar de onde é, eu acho que é de um banco, onde aparece, não, perdão, é de um aplicativo, lembrei, é de um aplicativo, onde mostra uma senhora de 90 anos dizendo que é só baixar o aplicativo e apertar ali, pronto. Né? Mas assim, não é fácil para todos, não é fácil. Uhum. Por quê? Porque nós temos um contraste muito grande, né? Uma intergeracionalidade muito grande, quando você mantém um idoso dentro de casa e o neto, com 2 anos, já sabe mexer no celular melhor do que o idoso. Sim. Né? Isso realmente é algo muito difícil da gente entender. É uma geração que vem crescendo com a tecnologia na mão, quando o idoso não cresceu Uhum. dessa forma. Né? Os idosos de hoje, né, se você pensar na faixa etária acima de 60 anos, eles têm celular há muito pouco tempo para eles. Né? Eles começaram a ter celular com 40 anos, 50 anos, então 40 anos de vida, né, Uhum. com uma tecnologia não tão disponível quanto é para nós nesse momento. Então Sim. essa adaptação ela é difícil, mas é possível, certo? É possível. O idoso ele precisa se esforçar um pouco mais, tá certo? E nós precisamos ter essa atenção, né? Uhum. Como não é algo do dia a dia dele, ele não cresceu, ele não tem familiaridade com os dispositivos, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, e mais que tudo ele precisa de paciência. A gente Uhum. pode ensinar o idoso sem cobrar. Eu não tenho que cobrar que ele aprenda naquele momento, né? O mais importante, e hoje eu acho que eu tenho uma colega que trabalha com adaptação do idoso às tecnologias. É uma colega muito Uhum. boa. E ela ensina uma coisa muito interessante para a gente. É preciso paciência, é preciso não cobrança, e é preciso que a gente motive, reforce, tá certo? Né? Reforce que o idoso Uhum. está aprendendo, que existe ganho de aprendizagem, sim, que é possível, sim, tá certo? E que Uhum. o mais interessante é que a gente auxilie eles explicando que a maioria dos dispositivos, se você está utilizando, eles não vão quebrar por isso. Né? É muito Sim, é comum essa verdade. queixa do idoso, né? De Uhum. dizer, eita pega, eu vou mexer, se eu for mexer no celular, eu vou quebrar. Eu disse, não, você não vai quebrar. Aí eu vou fazer o que eu não quero, vou mandar uma mensagem para que eu não quero, para não sei o que. Não tem problema. É só você, se você repara que não deu certo alguma coisa, paciência, você vai corrigir, você está em fase Uhum. de aprendizado, né? Sim. Então, do ponto de vista tecnológico, eu faria essa consideração. Uhum. Da mesma forma, né, a tecnologia ela está muito em evidência, mas também a gente precisa falar também das mudanças comportamentais. As pessoas mudaram, o comportamento das pessoas mudou, os relacionamentos não são mais os mesmos, né? Sim. Então, isso não quer dizer que, e aí é muito frequente que o idoso ele tenha essa percepção, né? Dizer, ah, meu Deus, na minha época, ou não se fazem namorados como antigamente, né? Sim, é verdade. Quando você dá uma olhada nas gerações mais recentes, né? Quando você vê, eita, fulano ficou com ciclano, que ficou com fulano, que não sei o que. Se você for contar isso para sua avó, para seu avô, meu filho, É. se prepare, se É. prepare para ouvir.
né? Porque é um formato de vida, né, que foi apreendido por ele na juventude, Uhum. e na juventude é uma fase da nossa vida em que você está aberto para o mundo, né? Você está aberto para a descoberta. Então, eu apreendo o mundo na juventude e ali eu carrego. É muito Uhum. difícil que eu mude depois da juventude os meus hábitos de vida. É cada vez mais difícil. Uhum. Então, eu julgo a juventude de hoje pela juventude que eu tinha, Sim. né? Mas, infelizmente, a gente precisa entender, ou felizmente, melhor dizendo, que as coisas mudam, né? O formato de vida muda. Isso não quer dizer que necessariamente as coisas sejam melhores ou piores. Elas apenas são diferentes. Uhum. Eu acho que você também faz essa reflexão, você como cara estudioso do envelhecimento. É muito frequente que as pessoas digam para mim assim, mas Anderson, né, minha sogra fala muito isso para mim, meu Deus, quantos casos de violência contra a mulher, quantos casos de homofobia, quantos casos de racismo, quantos casos, né, de vários tipos de crimes que a gente vê, a corrupção e as situações, né, que cada vez mais vem à tona. Uhum. Mas antigamente não era assim, antigamente, antigamente não tinha essas coisas. Qual é a reflexão que podemos fazer disso? Será que antigamente não tinha ou antigamente não era visto? Exatamente. Não é? Então, assim, Uhum. existem várias considerações sobre essas mudanças que ocorrem nos tempos, né, no comportamento humano. Então, não necessariamente isso acontece. Então, nós que convivemos com idosos, nós que lidamos com a população idosa, é importante que a gente também traga à tona algumas considerações também para o próprio idoso, porque isso é uma forma com a qual ele vai se atualizando, ele vai amadurecendo e ele vai aprendendo mesmo Uhum. durante o envelhecimento. Exatamente. Muito legal essa tua fala, né? Esse pensamento. Eu concordo 100% com o que você falou aqui. Achei isso muito interessante, porque essa dimensão de a gente colocar, né, o idoso num compartimento, né, de, poxa, tudo bem, você já chegou nesse ponto da sua vida, você já teve suas experiências, né, você já se fechou para a sua própria experiência, né, você não tem espaço para o que aprender, para o que, né, para o que se reinventar, para o que se modificar. A gente sabe que isso, né, não necessariamente isso é um espaço como é que eu posso dizer? Não é necessariamente colocado como uma regra para o idoso, né? Ele tem um espaço de aprendizagem, ele tem um espaço de Tem, redescoberta, né? De se colocar de novo também, né? Da forma que ele pode agora, com essa nova dimensão da terceira idade, para interagir com o mundo que se apresenta agora, né? Porque realmente a gente consegue perceber muito mais claramente, né? Fazendo esse recorte histórico recente, né? Que talvez a diferença do idoso que vive, né, que se apresenta como idoso nesses últimos 30 anos, né? A percepção de mundo que ele tem hoje é muito diferente do que um idoso de 50 anos até 100 anos para trás. Esse pessoal via uma diferença muito pequena. O idoso que a gente está vendo se formar agora, né? A gente está pegando esse período de transição que você colocou de forma excelente aqui, né? Do final do século XX para o século XXI, é muito diferente. Né, um salto de, sei lá, 10 de 15 anos, né, já é uma evolução de ferramentas tecnológicas e de comportamentos também, né, que a gente coloca, né, na nossa linguagem aqui, que realmente encurta muito, né? O tempo é muito mais veloz. E eu faço esse desafio, sabe? Eu fico tentando imaginar, assim, né? Porque como é que uma pessoa que hoje tem seus 70 anos, né? E teve uma poupança, como eu posso dizer, de recursos bem geridas, né? Teve lá, né, seus afetos
seus afetos, né, emocionais e corpóreos e tal, e as suas boas experiências, chegou nesse ponto aqui que ela pode se descobrir, sabe, adepto de uma linguagem que talvez não comungue com o idoso de décadas passadas, mas talvez ele se redescubra agora como, não sei, um idoso que se apropriou desse tempo que ele ganhou, né, pela sua atividade, e está adorando a linguagem da internet, está gostando de ir para a academia, de fazer seus exercícios. Eu fico fazendo essa reflexão para os meus alunos. Eu disse, olha, eu não sei o idoso que eu vou ser, né, quando e se eu chegar lá, mas provavelmente eu vou continuar mantendo esses hábitos que eu mantenho hoje, de me exercitar, né? São coisas que eu começo a perceber, né? Provavelmente a gente vai ver nessa linguagem de exercício, de academia ou de qualquer outro espaço que trate de exercício também, tendo que fazer essa readequação, né? Para essa linguagem, para esse público, né, se sentir acolhido, que eu acho que é um ponto que, né, faço esse meia-culpa aqui da minha profissão também, né, que naturalmente não é o espaço de acolher o idoso, né? A academia ela é pensada para os jovens, né? E eu digo isso, né, porque eu tive essa experiência de ter tido um aluno, né, que é médico, que ele tá, foi muito engraçado esse dia, ele estava na academia, ele com seus 50 e poucos anos lá, e né, uma pessoa que não foi a melhor das poupadoras, não, né? Já dava para perceber que era uma pessoa um pouco mais fragilizada, né? Mas, enfim, estava lá na academia e ele me disse assim, não, Pérez, porque eu gosto muito disso aqui, eu gosto de rock and roll, e gosto de Rolling Stones, gosto de Guns N' Roses, estou aqui, tá? Mas eu sei que o mundo não foi feito para mim. Mas como assim? Ele fez, eu sei que o mundo é feito para pessoas jovens. Aí eu, como assim? Aí ele foi falando todos esses pequenos desafios, né, que agora como entrando, né, na dimensão da pessoa idosa, ele começa a perceber, poxa, eu subi essa escada aqui, tem uma escadaria famosa aqui na minha cidade, do Morro do Bom Jesus, são 365 degraus. Eu subi aquilo ali, maravilha. Hoje eu vejo um cantinho aqui que eu vou, sei lá, vou para o shopping, tem um lance de degraus aqui, tem a rampinha do lado, eu vou para a rampinha do lado, eu não quero ter esse risco de, sabe, pisar e cair. Eu sei que eu estou um pouco mais lento e tal. Aí isso me deu essa dimensão, tá? Tudo bem, eu entendo o que você quer dizer isso, mas essa construção do espaço, né, da pessoa idosa no espaço urbano, arquitetônico, residencial, isso é um espaço que também pode ser construído, né? A gente vê essas regras agora novas, né? Vou lançar a mão aqui da ideia do Estatuto do Idoso, por exemplo, né? Que tem uma série de normas de convivência específicas para que o idoso não se sinta, né, deixado para trás. Poxa, se o que vai aproximar o idoso do convívio do espaço público é um acesso facilitado, então se faça, né? Se provavelmente a gente for avançar com esse conceito aqui, né? Se a ideia de aproximar o idoso para a participação da vida em sociedade for criar uma linguagem de tecnologia que dialogue muito com esse ponto que você trouxe para a gente aqui nessa conversa, né? Daquilo que ele já aprendeu para a sua vida, né? Que dialogue com o seu espaço de aprendizado, eu acho que isso tem um potencial muito grande de colocar essas pessoas, né, de novo nas rédeas da sua própria vida, né? Que eu acho que isso é um ponto, muito, muito importante também, né, da gente contextualizar na ideia de lidar com a vida na dimensão da vida da pessoa idosa. Não é necessariamente a gente lidar só com as perdas, com as limitações, né? Eu gosto muito de pensar que a vida se apresenta para a gente como, né, como regras, né? Eu fiz essa mesma ponderação para um psicólogo aqui que trata que conversou com a gente aqui em outro momento da sexualidade na vida idosa e tal. É uma regra que a gente é apresentado. A gente começa, né, como a gente falou aqui, né, no nosso processo de envelhecimento, logo quando a gente nasce, com uma série de regras na nossa vida. A gente não sabe andar, não sabe falar, depois a gente vai aprendendo essas outras regras, e na vida adulta a gente precisa também aprender a lidar com essas novas regras, né? Como você falou aqui, não quer dizer que seja melhor ou pior. É uma nova dimensão que a vida se apresenta, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu vejo nesse ponto com muita esperança, sabe, Anderson, também, que eu acho que a linguagem, né, de perceber a pessoa idosa como um extrato da população, né, que tanto cresce hoje, né? Isso é um reflexo de muita coisa que a gente já alcançou, né, no passado, em saúde, em bem-estar social e tal.
eu acho que isso que é uma linguagem que diz que em muitas coisas a gente vem acertando, né? Mas eu quero saber de você agora, quais são esses, quais são esses desafios para o perfil do idoso no Brasil? O que é que a gente vê que modificou, né, na nossa população? Isso que a gente estava conversando aqui, né, de hábitos que as pessoas incorporaram, que facilita, né, a vivência dessa fase da vida, né, da terceira idade, ou que dificultam, né, que as pessoas poderiam ter uma atenção maior, né, do ponto de vista achei fantástico isso. Eu vou usar esse exemplo aqui mais do que eu imaginaria que eu usaria, né, para o geriatra, né, que é o gestor, né, dos seus recursos de vida, né, físicos e psíquicos e afetivos. Eu achei isso fantástico. O que é que você percebe que, para as pessoas que chegaram nessa fase da vida, que tipo de perfil a gente pode tratar, né, para as pessoas que vivem no Brasil hoje né, e lançando mão do que a gente pode esperar para o futuro? É muito interessante assim a gente pensar sobre isso. Desafios práticos, eu acho, Pericles, assim, né, como a gente falou da questão tecnológica, da questão de hábitos de vida, né, de comportamento, as questões relacionadas do campo de vista financeiro, tá certo? Financeiro econômico, de fato, porque a gente está aí dentro de uma reforma, né, previdenciária, dentro de uma reforma que está se concretizando, né? Isso impacta na vida do idoso, impacta na vida das pessoas que estão se aposentando também. O formato com o qual você vai envelhecendo também financeiramente vai impactar lá na frente, né? Uhum. São desafios grandes, né? Porque muitas vezes você lida com um idoso, é muito frequente que você lide com idosos que o salário dele, como diz a minha avó, o ordenado, Sim. sirva para casa, né? Isso é muito importante a gente ter esses entendimentos. Uhum. Isso é um desafio muito grande para o idoso brasileiro, sabe, Pericles? Assim, como organizar essas situações? Hoje em dia, a gente vê o nível de desemprego de jovens, né, em faixa produtiva é baixo para o que deveria ser. Então, idosos, né, vêm se sustentando e sustentando seus filhos, seus netos, que são improdutivos por uma Uhum. série de fatores que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, inclusive. Então, é um desafio muito sério, é um desafio que precisa de muita serenidade, muita organização, muita gestão, tá certo? Para lidar com essa situação. E isso impacta no maior desafio do idoso, que eu considero, não por ser médico, mas por entender que, de repente, é mais urgente, que são os desafios da saúde, tá certo? Aí sim, Uhum. né? Quando você percebe que nós temos uma população idosa desassistida, né, do ponto de vista de saúde, a maioria das pessoas no Brasil dependem do SUS, e a faixa pequena que não depende necessariamente do SUS, mas pode pagar por um atendimento médico ou possui plano de saúde, né, convênio, está muito reduzida e está reduzindo. Uhum. Então, essa faixa etária da população que há mais ou menos 15 anos atrás, 10 anos atrás, podia se manter em plano de saúde e particular, é uma faixa etária que, assim, uma grande quantidade de pessoas dessa faixa etária está migrando para o atendimento público, porque não está dando conta. Uhum. Né? Então, está dando conta dos valores, da, 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 da assistência, que é uma assistência cara, que é uma assistência que gera muitos recursos, né? Não só Uhum. dele, mas como da família. Então, é um desafio muito grande, porque, na verdade, essas pessoas, o velho de hoje em dia, o idoso de hoje em dia, ele, ele precisa se organizar
do ponto de vista de gestão realmente da sua saúde em tempo real. É agora. Está acontecendo agora. Nós um pouco mais jovens, podemos compreender que esse é um grande exemplo para a nossa vida. Né? A gente precisa não só, né, se cuidar e ter esse autocuidado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas eu preciso também ter perspectivas de vida, né? Planejamento de vida. Isso não quer dizer que eu vá gerar, sabe, expectativas para o meu futuro e se eu não for correspondido por essas expectativas, não. Né? Não estou falando do ponto de vista da ansiedade que se gera. Né? Muitas pessoas cada vez mais vêm pensando mais no seu futuro do que no seu próprio presente. A ideia não é essa. A ideia é, se eu me planejo bem hoje, né, planejamento hoje, concreto, como você disse, algo de qualidade, isso vai repercutir no meu futuro. Né? Então, talvez o grande desafio do idoso brasileiro, né, eu sei que em alguns lugares do mundo os idosos não sofrem com esse tipo de dificuldade, mas para o Brasil é gerir a própria saúde. É muito difícil. A gente pensar, né, numa situação como... Vou citar a minha cidade, Maceió. Em Maceió, em Alagoas, perdão, a população, 7% da população é usuária dos serviços privados de saúde, né? Que tem acesso ao convênio, tem acesso convênio particular, tá bom? Então, 7% da população depende, pode usufruir dessa situação. Porém, 93% da população alagoana não tem acesso a esses serviços. E é uma população que depende do SUS. Então, você imagine o idoso pobre, né, ou que tem o seu orçamento apertado, para pagar um plano de saúde que para idoso é muito caro. Né? Imagine como é difícil se manter nessas condições. Então, esse planejamento para os idosos de hoje é um planejamento de agora. Nós podemos, de repente, entender que nos é dada essa reflexão para que a gente tenha tempo. A gente não sabe como as coisas vão ocorrer no futuro, a gente não sabe como vão ser as nossas condições de vida, como vão ser as condições orçamentárias da nossa vida, as nossas condições de saúde, a gente não sabe. A gente precisa se organizar adequadamente no hoje. Então, pensando sobre esse ponto, a gente entende que é importante, sim, a gente fazer esse tipo de organização. E, ao mesmo tempo, saber que é um desafio muito grande, é muito difícil para o idoso. Então, a gente sempre está se compadecendo, sempre atuar nesse campo, que é um campo muito difícil, de muitas dificuldades. Quanto mais pessoas pensarem no envelhecimento e nessas circunstâncias, mais pessoas poderão se beneficiar disso. É algo muito importante para se pensar. Eu acho que esse é o tom dessa conversa, tá, Anderson? Acho que essa coisa de a gente perceber, né, que o processo de envelhecimento ele né, é perene durante a nossa vida, ele vai acontecer o tempo inteiro, né? A forma como a gente lida, né, com essa expressão do envelhecer hoje, eu acho que é urgente, é necessário a gente começar a pensar nessa ideia do planejamento, começar a pensar no como que a gente quer envelhecer, sem deixar, né, que eu acho que isso é uma grande falácia da nossa época, né, desse tempo de sociedade líquida, aí, né, citando o Zygmunt Bauman, que ele coloca muito isso claramente para a gente, né? Parece que as relações se desfazem, né, com muito mais
fluidez do que normalmente a gente, né, percebia antes, ou que seja saudável até, né, para a gente, né? Tudo bem que eu gosto muito de pensar que a vida é fluxo, que a vida é continuidade, mas ela não precisa escorrer, né, pelos nossos dedos. E a ideia da gente ter um bom planejamento de vida não necessariamente quer dizer que a gente precisa abdicar dos nossos pequenos e grandes prazeres, né? Ou desfrutar de grandes conquistas em nome de imaginar que a gente precisa se preservar numa caixinha do idoso super saudável, tal. Eu acho que isso não é bem essa a ideia do que a gente está querendo colocar aqui, mas ter uma ideia de que existe sim um investimento que você quer desfrutar lá na frente e que você pode começar a pensar, né, em como plantar isso hoje. Eu acho muito legal quando eu estou estudando algum artigo, algum material específico sobre exercício para idosos muito longevos, né? Eu acho muito legal ver os números de como as pessoas podem se apropriar em ganhar muito, né? Já que a gente está falando nessa coisa de trabalhar as perdas, estar na terceira idade. Quando a gente começa a trabalhar essas questões de, poxa, você começa com um trabalho de força, né, para um idoso, um super idoso, com mais de 90 anos, a pessoa nunca fez um exercício de força na vida, a pessoa vai fazer um exercício, uma rotina simples e vai ganhar ali 100% de força para ele. Tudo bem, pode ser que seja gerar um torque ali de a pessoa sair de 1 para 2 quilos, que para a gente, né, que é sei lá, adultos jovens que estão assistindo isso aqui, pode passar de 1 para 2 quilos, mas isso pode significar a diferença da pessoa se levantar só, ir para o banheiro só, e ter, a gente se apropriar dessa dimensão de que ainda há muito por conseguir, né, na sua idade, né, com mais idade, eu acho isso muito legal, em vários âmbitos, né, tem uma frase que eu acho muito legal do guitarrista do Rolling Stones, né? Bem que não é um exemplo, inventou, tal, mas o cara que, né, vem ali e contraria a ciência muito fortemente. Mas ele disse, né, uma coisa que ele disse, olha, envelhecer para mim é uma experiência incrível. Quanto mais eu envelheço, mais eu quero envelhecer. Porque pode ser um espaço de descoberta, né? Muito, muito potente para a vida da gente. Tem um escritor português, né, que é muito famoso, que é o José Saramago, que ele começou a escrever, né, com seus 60 anos. Ele descobriu, né, um grandiosíssimo, virtuosíssimo escritor na terceira idade, né? Então, eu Pois acho é. que, né, essa ideia da gente pensar que a, a ideia da terceira idade é um espaço de diminuição da sua, né, ou dessa tragédia do final da vida humana, não necessariamente que né? Mas é isso, Anderson. Eu fico muito feliz em ter né, essa conversa para você, que é muito legal consolidar nesse tempo todo, né? Agora que estamos, né, com um pouco mais de idade também, né? Já tem alguns cabelos brancos que na época que a gente conheceu, eu não tinha. Os Eu fico cabelos muito brancos que eu tinha, eu já perdi. eu acho isso muito É, legal, né? De a gente colocar essa percepção, porque eu vi em você, né, naqueles encontros que a gente tinha breves, né, no hospital, eu via né, na sua figura tanto um profissional humanizado como um ser humano muito, né, muito com essa característica, né? Eu imagino que, né, você que é um cara super treinado dentro da sua área, né, dentro da medicina, dentro da geriatria, é notório, isso é uma coisa sua, né? Dá para perceber que esse viés que você traz, né, é uma coisa tua, tá? De perceber o ser humano, de perceber, né, a vidas humanas ali diante de você, é uma coisa que, né, tudo bem, talvez seja um exemplo que a gente nunca vai saber, porque você passou por esse treinamento, né? Mas é uma coisa tua, é uma coisa que me chamou a atenção. Me chamou a atenção há 8 anos atrás e continua me chamando a atenção agora constatar que você continua carregando esses princípios, né? Eu me sinto muito, muito honrado, me sinto muito feliz de poder compartilhar, né, com as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, sobre essa temática aqui na segunda semana em celebração à pessoa idosa. E fico muito feliz, assim, em poder contar contigo e revê-lo aqui, né, nesses modos, né, 2020 de encontrar com as pessoas, né? E te agradeço demais por tua generosidade em compartilhar o teu conhecimento, a tua perspectiva de vida, né, comigo e com as pessoas que estão assistindo essa gente, cara. Obrigado demais.
Não, eu que agradeço você, Pericles. Assim, eu acho que você falou de uma forma muito me fez pensar, né, de fato, no que a gente está discutindo, o envelhecimento, né? Você veja, a presença de vocês na minha formação enquanto médico, né? Na época eu era residente de clínica médica, mudou todo o meu panorama, né? Um panorama multidisciplinar, né? Interdisciplinar, onde a gente estava sempre discutindo as coisas juntos, né? Então, assim, não era só você, as meninas, né? Mirella, Carol, todo mundo junto. Era, assim, foi incrível e me transformou de uma forma marcante, né? A gente não... Você pode perceber ao longo da minha fala, eu sou muito cauteloso, eu sempre me refiro à geriatria e à gerontologia, porque é o estudo do envelhecimento como um todo. As coisas são interligadas, elas não são separadas. E a minha reflexão, aí falando um pouco do meu sentimento, meu amigo, agradecendo você por esse convite, que foi muito, muito prazeroso, de verdade, discutir essas questões contigo, é você Digo pensar que, mesmo. poxa, não, com certeza, uma coisa que a gente plantou há 8 anos atrás e a gente está colhendo hoje, né, cara? Uhum. Você assim, você lembrou de mim, das minhas atitudes, e eu lembrei de você, lembrei das pessoas que estavam comigo junto, né, caminhando junto, né, de todas as nossas atitudes juntas, que fazem todo sentido. Não há sentido maior do que esse, Uhum. né? Eu sempre lidei, eu sempre tive uma atitude para com a minha vida e para com a vida das pessoas de forma muito espiritualizada. Então, eu não tenho como ser diferente nesse panorama, e no final das contas, a gente se aproxima de pessoas assim, né? Então, Verdade. não tem o que fazer. Você pensa dessa forma, o pessoal também pensa desse mesmo sentido. Então, só agradecer, cara. Foi muito bom e espero que tenha outras vezes, inclusive trazer você aqui para Maceió. A gente, não sei Aceito, como vai aceito mais. ficar, não sei como vai ficar a questão da pandemia, né? Mas assim, a nossa programação a princípio seria manter os eventos ano que vem. E aí a gente sempre vai estar junto. É bom porque faz esse link aí, Sim, sim. esse link internacional. Verdade, verdade, Nilson. Cara, o convite aceito. Fica aqui registrado, tá? E Muito bem, esse vai ser o primeiro de muitos encontros, tenho certeza. Conto com você também aqui, antes eu vou colocar você aqui, né? Já tinha você numa cota altíssima aqui, né? De um grande profissional, de uma grande pessoa. Agora você só aumentou mais ainda essa percepção. Para mim e para as pessoas que estão vendo que talvez não conheciam você, tá? E eu muito queria obrigado. deixar, Anderson, também esse espaço aqui para você dizer como é que as pessoas encontram você aqui. Eu vou pedir para você dizer como é que as pessoas acessam o teu serviço, tá? E depois eu vou colocar aqui na edição as tuas redes sociais, né? Telefones profissionais, o endereço, tá? Vai estar aparecendo aqui na tela agora, aqui, se eu tiver acertado na edição. Pronto. Na verdade, eu participo do consultório eu faço consultório na clínica do Dr. Denis, né, do Dr. Denis Mello, que é um grande mestre na geriatria para mim, dentre tantas pessoas que eu sou muito grato. E é uma clínica muito bacana, chamada Conviver, tá certo? Ela assim, tem esse valor multidisciplinar, o valor interdisciplinar muito forte, sabe? Eu sou muito orgulhoso em participar desse serviço. E aí, estou à disposição para quem precisar da gente por lá, se Deus Ótimo. quiser. Maravilha, Anderson. Te agradeço mais por tua generosidade, pelo teu tempo, por essa conversa incrível aqui. E Obrigado. eu fico à disposição, tá, Anderson? Espero que você tenha gostado. Para mim foi enriquecedor demais essa conversa. E já anseio pela próxima. Com certeza. Já estamos
já estamos com a próxima já confirmada. Maravilha, maravilha. Valeu, meu Natália, amigo.